Como ajustar o delta pressórico ou a pressão de suporte na modalidade PSV? Ajusta-se uma pressão de suporte acima da PIP de acordo com o volume corrente ideal calculado para o paciente. A pressão de suporte mínima que deve ser colocada em PSV é uma pressão de suporte que compense a resistência do tubo, a resistência do filtro, etc. Em geral, costuma-se usar valores entre 7 centímetros de água a 10 centímetros de água acima da PIP, a depender do diâmetro do tubo orotraqueal. Mas, atenção, o ajuste do delta pressórico não deve focar somente no volume corrente ideal, porque o ajuste da pressão de suporte ou do delta pressórico influencia não só os valores do volume corrente, como também do fluxo inspiratório, do tempo inspiratório e do trabalho muscular respiratório do paciente, de forma que pressão de suporte alta gera volume corrente, fluxo inspiratório e tempo inspiratório mais altos, porém menor trabalho muscular respiratório. E o contrário também é verdadeiro. Por conta disso, é comum, na modalidade PSV, vermos pacientes fazendo altos volumes corrente e, ao reduzir a pressão de suporte, o paciente continuar fazendo volume corrente alto. Isso ocorre porque o paciente aumenta o esforço muscular e mantém o delta pressórico transpulmonar, que é o que na realidade gera pressão. Portanto, o volume corrente deve ser observado, mas não deve ser o único alvo, porque em PSV, o volume corrente vai variar de acordo com a complacência, com a resistência e com o esforço do paciente. Varia porque não há volume corrente garantido em PSV. Por isso, é preciso de outras variáveis para descobrir se o delta pressórico ou a pressão de suporte ajustada é ou não adequada. Agora, por meio desta figura, vamos entender como que funciona a modalidade PSV e o ajuste da pressão de suporte ou do delta pressórico. Observe aqui à esquerda desta figura que tem a representação da ventilação mecânica controlada. Na ventilação controlada, o ventilador mecânico suporta toda a carga respiratória, a ponto de não haver nenhuma atividade muscular. Então, o ventilador mecânico ele suporta 100% da carga respiratória e assim os músculos respiratórios ficam completamente inativos. Observe aqui na escala que não há atividade dos músculos respiratórios e eles ficam aqui na escala azul, sem atividade. Aqui, à direita, nós temos o suporte ventilatório parcial, que seria a modalidade PSV. Na ventilação suportada, o ventilador mecânico suporta parcialmente, ou seja, uma parte da carga respiratória. Assim, tanto o paciente, por meio dos músculos respiratórios, quanto o ventilador compartilham o trabalho respiratório de forma que parte da pressão aplicada ao sistema respiratório é gerada pelo ventilador mecânico e parte pelos músculos respiratórios, gerando atividade muscular adequada. Observe aqui que os músculos respiratórios estão em atividade, atingindo até a cor verde, atingindo no verde nesta escala, ou seja, a atividade está completamente adequada. Agora, na parte inferior da figura, vamos entender a assistência inapropriada. Aqui à esquerda ocorre o que se chama de subassistência, ou seja, pouco suporte do ventilador mecânico. Observe o seguinte, a esfera verde representa o ventilador mecânico, a participação do ventilador mecânico na ventilação mecânica. E aí, observe, comparando com os outros tipos de ventilação, o quão pequena é a esfera nesta situação. O que acontece? Acontece que a pressão de suporte do ventilador mecânico para este paciente é baixa, é pouca em relação à carga respiratória do paciente. Dessa forma, leva uma atividade, um esforço respiratório excessivo
dos músculos respiratórios. Observe que já ultrapassa na escala verde, que seria, como eu mostrei aqui, no suporte ventilatório parcial e adequado, os músculos respiratórios atingem a escala verde porque está um suporte adequado, ideal. Aqui já ultrapassa o verde e atinge o vermelho. Isso quer dizer que o esforço muscular é excessivo. E a subassistência leva à carga excessiva dos músculos respiratórios, podendo causar lesão no sarcolema da fibra muscular, além de iniciar um processo inflamatório, levando a mais disfunção diafragmática, que seria o miotrauma diafragmático. Então, nesta situação, pode haver um volume corrente alto e se reduzir ainda mais a pressão de suporte, irá causar mais sobrecarga aos músculos respiratórios, os quais já estão sobrecarregados. Então, reduzir a pressão de suporte, porque o paciente está fazendo um volume corrente alto, não é adequado em todas as situações. Tem que avaliar se a pressão de suporte está adequada ou não. Agora, aqui à direita, ocorre a sobreassistência, ou seja, a assistência do ventilador mecânico é excessiva. Observa de novo a esfera verde, que representa o ventilador mecânico, comparada com as demais esferas que representam a participação do ventilador mecânico, é a maior esfera, ou seja, o maior suporte do ventilador mecânico está nesta situação. Há um suporte excessivo que gera disfunção diafragmática por atrofia do músculo diafragma, já que não há atividade muscular. Observa de novo que os músculos não têm atividade, ficam aqui na escala azul, assim como na ventilação mecânica controlada. Então, não basta instituir PSV e pensar que está preservando o músculo. É preciso encontrar o ajuste adequado da pressão de suporte para não causar a sobreassistência ou subassistência. Mas o que seria este ajuste da pressão de suporte adequado? Existem marcadores que podem indicar se o suporte é adequado para o paciente ventilado mecanicamente. Além de observarmos o volume corrente e a frequência respiratória, é importante mensurar o índice de pressão muscular, o PMI, a pressão muscular pelo delta-POC e a P01. Para entender cada um desses marcadores, o que os valores encontrados podem indicar e quais são os valores ideais, aqui na plataforma há vídeos para cada um desses marcadores com explicações detalhadas. Então, não deixe de assisti-los e até o próximo vídeo.